As vendas do comércio cresceram 1,2% em maio na comparação com o mês de abril. É o quinto mês seguido de alta, o que faz o setor alcançar o maior volume da série histórica do IBGE desde janeiro de 2000. Até então, o recorde era em abril. A pesquisa mensal do comércio foi divulgada hoje. O setor acumula expansão de 5,6% em 2024 e 3,4% nos últimos 12 meses. O que mais impulsionou esse número positivo foi o supermercado. O segmento responde por mais da metade do volume de vendas do comércio. Na sequência, vieram artigos de uso pessoal e vestuário e calçados. Para analisar esse bom momento, a gente faz conexão com o assessor econômico da FEComércio, Fábio Pina. Fábio, boa tarde, bem-vindo aqui ao Conexão Record News. O que todo mundo quer saber é o que tem levado a esse momento excelente do comércio brasileiro. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, o consumo, não só o comércio e serviços, ele depende de emprego, renda e confiança. A confiança está estável, tá? Desde o começo do ano, ela cresceu ao longo do ano passado um pouquinho e ficou estável ao longo desse ano. Então eu não tenho uma perda. Em alguns momentos ela cai um pouquinho, em outros momentos ela sobe. Quando a inflação é maior, ela cai um pouquinho. Isso é muito importante a gente acompanhar. Quando a inflação fica mais controlada, de forma geral, ela se comporta também bem a confiança do consumidor. Emprego está crescendo. A gente tem um emprego aumentando em relação ao ano passado. Porque eu estou fazendo a comparação com relação ao ano passado. O comércio está crescendo, o comércio ampliado, que inclui material de construção, inclui automóvel, inclui atacado, o comércio ampliado está crescendo. Cresceu 5% maio contra maio e quase 4%, 3,7% no acumulado do ano. E a gente tem mais ou menos isso de aumento de renda. Então eu tenho um aumento de renda das famílias por conta do aumento do emprego. Eu tenho crédito, ainda o crédito está crescendo. Tenho um endividamento das famílias que não é pequeno, mas ele é controlado até esse momento. Então, soma a confiança que está estável, aumento de renda, eu tenho crédito na praça, então a tendência é essas pessoas consumirem, até porque a propensão ao consumo do brasileiro, que a renda média ela ainda continua sendo uma renda média relativamente baixa. Então, a propensão de consumo do brasileiro ela é muito alta, ou seja, eu consigo um emprego, no mês seguinte eu estou no supermercado. Não é à toa, né, que o desempenho dos supermercados é o maior. Supermercados, farmácias, coisas essenciais. Tendo renda, as pessoas compram. Ô Fábio, agora, se eu não estou enganado, o primeiro semestre costuma ser um pouco mais complicado para o comércio e o segundo semestre, aí sim, é o que tem o maior destaque, né? Principalmente com as compras de fim de ano. Imagino que o atual semestre, a iniciativa do segundo semestre, vai ser ainda melhor. Qual que é a previsão de vocês? Então, na realidade, eu olho sempre o mesmo período, contra o mesmo período do ano anterior. Então, é claro, no segundo semestre eu tenho o Natal, né? Por exemplo, eu tenho o 13º, uma boa parte do 13º entra no segundo semestre. Então, o total de vendas do varejo, em termos macroeconômicos, é maior no segundo semestre, especificamente por causa de dezembro. Só para você ter uma ideia, dezembro vende no varejo de 25% a 30% a mais que a média dos outros meses. Mas não é por nenhum motivo fantástico, não é o espírito de Natal. É o 13º, né? É a renda, novamente. Só confirma o que a gente conversou antes. No primeiro semestre, nós estamos olhando um número, 4% maior que o primeiro semestre, entre 3,5% e 4% vai ficar no primeiro semestre. Nós somos os dados de maio até agora do IBGE, fica entre 3,5% e 4% de aumento em relação ao ano passado. O segundo semestre, claro, vai vender mais em volume total, mas talvez a tendência seja de um crescimento um pouco menor, muito provavelmente até porque dificilmente o emprego vai continuar crescendo na mesma intensidade, né? Dificilmente o crédito vai continuar crescendo. Então eu vou desacelerar um pouquinho, mas ainda assim deve ser positivo. Agora, em relação às vendas online, né? Qual é a participação desse segmento em relação a esse bom momento que nós estamos vendo do comércio? Continua tendo um destaque ou as pessoas ainda preferem a loja física, gastar sola de sapato ali para pesquisar preço, experimentar uma roupa? Qual é a análise que vocês fazem? Na realidade, o setor da venda em plataformas, ela cresceu, evidentemente. Ela tem uma lógica muito diferente de varejo, isso fica por uma outra edição do programa inteiro para explicar isso. Mas ela é uma venda que vem crescendo, pela conveniência, pelo aspecto da logística, as pessoas tomam... a conveniência é óbvia, a logística melhorou e as pessoas vão tomando contato com essas vendas, vai ficando mais fácil, a pessoa vai ficando familiarizada. Então, é natural que cresça. Claro, o total de vendas, ainda a parte
de comércio de rua, de loja física, ainda é maior que o total de vendas no comércio eletrônico. Mas a gente não pode ficar parado olhando isso acontecer e achar que isso nunca vai mudar. Vai mudar, gradativamente vai mudar. Claro que tem setores que é muito mais fácil vender online. Aqueles setores extremamente comoditizados. O celular que eu queira comprar, eu sei qual é a marca, o tamanho, a cor, um tênis da marca X com tamanho tal, é muito mais simples eu comprar online, né? Mas no Brasil, por exemplo, o vestuário não tem exatamente um padrão, né? O vestuário não tem ainda, como em alguns outros países, um padrão muito óbvio. Então as pessoas acabam precisando experimentar. Tem coisas que vendem melhor, coisas que não vendem tão bem. Supermercados começaram a vender mais online, né? Antigamente os supermercados não vendiam tanto online, as pessoas começaram a se acostumar, você compra, ele chega no dia seguinte. Então, isso é uma nova tendência que vai atingir todos os setores, uns mais, outros menos. Acho mais difícil você comprar um automóvel online, a pessoa quer sentar, quer ver, quer conversar com o vendedor. Coisas mais baratas, acho que fica mais fácil, você vê menos risco, né, nessa aquisição, porque ainda as pessoas têm certas dúvidas, né? Quem será esse vendedor? Não estou vendo, não estou conversando fisicamente com ele. Coisas mais baratas você vende. E a gente tem uma percepção na FEComércio que as vendas físicas, elas vão continuar existindo dependendo muito do vendedor. Ele tem que ser um especialista, ele tem que ser o que a gente chama de um consumidor substituto. É aquela pessoa que você vai na loja, ele te ajuda a comprar. Fala, não, o que você precisa não é esta peça, é a outra. A tinta que você precisa não é essa, é a outra. Ele é um consumidor substituto. Dessa maneira, as pessoas vão, quando eu preciso de alguma coisa muito específica, se eu souber que há vendedores especializados em certas lojas, em certos ramos, as pessoas vão procurar esses vendedores porque eles ajudam, eles fazem mais do que a venda, eles fazem consultoria. Aquelas coisas que você não precisa de consultoria, olha, dificilmente você vai conseguir superar as opções de entrega e ainda de preço que hoje, infelizmente, existem, ou felizmente, né? Existem no comércio eletrônico. Você tocou num ponto que, inclusive, acho que vai virar pauta aqui no Conexão, que é sobre a padronização do vestuário, né? Eu comprei algumas camisas recentemente e você tinha a camisa da mesma numeração, do mesmo fabricante, de tamanhos diferentes. Fiquei decepcionado, porque agora vou ter que trocar, vou ter que ir lá no correio devolver a camisa que não serviu. Ainda bem que a maioria serviu, foi apenas uma ali que não deu certo. Ô, Fábio, para quem está nos assistindo agora, tem muito comerciante ligado aqui na Record News que deixa a TV lá no comércio dele, para os clientes assistirem, para ele também acompanhar. E ele olha para essa manchete e fala assim, mas aqui não é muito bem a minha realidade não estou vendendo tanto quanto eu gostaria. Qual é a dica que você passa para esse comerciante conseguir aumentar as vendas? Bom, em primeiro lugar, o volume de vendas e o faturamento total não quer dizer resultado. Às vezes eu aumento meu faturamento às custas do resultado, né? Porque eu espremo muito a margem, eu tenho que concorrer, seja com o meu vizinho, seja com o mercado online, né? Que é um novo concorrente, e eu sacrifico minhas margens para isso. Então, eu vendi mais, mas não tive bons resultados. Então, a primeira coisa, a gente não pode confundir volume de vendas com resultado. Segundo, vender mais. Se você tem um ponto comercial, você precisa atrair o consumidor para aquele ponto comercial. Primeiro que eu não acredito mais que haja uma loja só digital e nem uma loja só física. É o que se chama hoje, eu não gosto do termo, mas é phygital, né? Você tem a loja física e tem o comércio digital. O comércio digital, talvez ele sirva para você, seja no WhatsApp, seja em qualquer tipo de rede social que você use, ou plataforma, ele serve para a sua loja estar exposta, além do que ela já está exposta naquele ponto de fluxo. Agora, mesmo no ponto de fluxo, eu tenho que atrair o cliente, tenho que fazê-lo entrar e tenho que converter. A entrada dele na loja não pode ser só uma mera diversão. Eu tenho que converter essa venda, eu tenho que converter essa entrada em uma venda. E para isso existem técnicas, novamente. Cada setor tem uma técnica. Eu brinco que há muita especialização no comércio. Infelizmente as pessoas não percebem isso. Comércio e serviços. Todo mundo já teve a experiência de ir em algum bar e restaurante que você pede mais de 2, 3 pessoas, você pede, as coisas vêm errado. A não ser que haja um treinamento, em alguns locais as coisas vêm certo, então há uma diferença entre... Né, e isso custa para o dono do estabelecimento, porque ele produziu alguma coisa que vai ter que ser trocada, por exemplo. A mesma coisa em loja, eu costumo dizer que às vezes você tem loja que a pessoa não é vendedora, ela é informante de estoque. Você fala, tem um sapato tal, número 40? Ela fala, não. Ela me informou o estoque, ela não perguntou se você não quer um outro sapato, se você não quer um outro... O vendedor é um pouco mais do que o informante de estoque, o prestador de serviços, ele tem que saber lidar com pessoas. E isso tem técnica, sim.
Essas empresas que estão na rua, que não estão só online, eles dependem desse contato com as pessoas, ou seja, e quem é o seu cartão de visita? É aquele vendedor que está na frente do cliente. É isso, Fábio. E o empreendedor brasileiro, ele é persistente, né? Ele sabe dar a volta por cima e quando ele quer, ele consegue fazer o negócio girar e a coisa dar certo. Fábio, obrigado pela entrevista aqui no Conexão Record News. Espero conversar outras vezes com você para falar um pouco sobre esse setor tão importante para a nossa economia. Até mais. Estou à disposição. O prazer foi meu.